Olá, turma, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula, tá bom, gente? Acredito eu que deve ser a aula 9, aula 10, não estou lembrado. Verificar aí no roteiro de vocês, aí na organização do caderno de vocês. Hoje, gente, nós iremos trabalhar. Bob Esponja está apresentando para os senhores função composta. Um assunto bem interessante, um assunto que cai bastante em prova de CIS, PSC, que é o que vocês vão fazer futuramente, tá? Então, função composta, definição e aplicações. Anota aí. Definição de função composta. Coloquei aqui para vocês o seguinte, ó. Dadas as funções f, a e b, g, b e c. Denominamos função composta, pessoal, por causa da fonte, aí ficou esse izinho aqui, né? Mas não é acentuado, é um i normal. Denominamos função composta de g e f a função g bola f. G bola f quer dizer função composta, pessoal, de a e c, que é definida por g bola f de x é igual a g f de x, com x pertencente a a. Como assim, professor, não entendi. A função composta, ela é uma representação de uma função, uma dentro da outra. É como se você tivesse uma função f de x e uma função g de x e tu queira calcular a função composta. E como é que eu faço para calcular essa função composta? Usando essa ideia, g bola de f ou gf de x. E como é que eu faço isso? Quais são os procedimentos para calcular a função composta de duas funções dadas? Tá bom? E a gente vai ver aqui algumas aplicações sobre função composta. A função composta, ela pode ser apresentada g bolas f, assim, ó, ou dessa forma. Geralmente é mais utilizada assim. Se tiver desse formato, pessoal, você só faz organizar, ok? Bob Esponja ele não gostou muito dessa definição, mas na prática é bem fácil. Vamos ver aqui, gente, a prática. Primeira aplicação. Sejam fx igual a 3x menos 2 e g de x igual a 4x mais 1 e ele quer calcular gf de x. Pessoal, como é que eu faço para calcular a função composta? Observe que ele quer calcular gf de x. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Se eu quero calcular gf de x, você vai pensar o seguinte. Qual é a função que está fora? Opa, é o g. Tá aqui. Então, pensa assim, ó. Quem é que está fora do parênteses? É o g. Então, a gente vai colocar aqui. Em seguida, tu vai substituir a função g de x. Quem é a função g de x? 4x mais 1. Tranquilo? Então, substituir pela função que está fora. Próximo passo. Onde tiver x na função g de x, tu vai substituir pela função que está dentro do parênteses. Qual é a função que está dentro do parênteses? F de x. Então, no lugar desse x, tu vai substituir pela função f de x, porque é a função que está dentro do parênteses. Tá bom? Tirando do parênteses, feito todas as observações, tu vai tirar do parênteses, ó, 3 vezes 4x, 2x, 4 vezes 2, 8 e abaixo 2. Finalizando, repete o 12x, resolvendo esses termos semelhantes, menos 8 menos 2, menos 10. Então, a função gf de x, de fx e g de x, é 12x menos 10. Tudo bem? Professor, se tivesse a função f aqui fora, eu ia substituir pela função f de x. Exatamente. E logo à frente, vocês iriam substituir pela função que está dentro do parênteses, tá bom? Essa é a ideia principal da função composta. Bob Esponja aí está tirando onda com a cara de vocês. Mas é fácil, pessoal. A questão da prática vai levando aí vocês a entender o conteúdo melhor. Próximo. Dada a função fx igual a x ao quadrado mais 1, determine f de 2. Gente, ele quer calcular o valor numérico da função composta. Existem duas formas de fazer esse cálculo. Eu vou fazer pelo método tradicional. Primeiro, eu vou calcular a função composta. Pessoal, f de x. Quem é que está fora? F. X ao quadrado mais 1. A função fx é x ao quadrado mais 1. Então, verifica a função que está fora. É o f. Agora, quem é que está dentro do parênteses? É o f também. Então, gente, onde tiver x aqui, tu vai substituir pela função que está dentro do parênteses. Aí ficou assim, ó. X ao quadrado. Quem é o x? X ao quadrado mais 1. Então, ficou x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. E o 1 repete.
Galerinha, isso aqui é um produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvi isso aqui direto, ó, deu isso aqui, ó. X à quarta mais 2x ao quadrado mais 1. Esse 1 aqui eu repeti. Esse aqui já é o desenvolvimento desse produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não se esqueçam. Aí, ó, somando, repetiu o x à quarta, 2x ao quadrado. Aí, somando 1 mais 1, 2. Pronto! Já encontrei a função composta. O que nós vamos fazer agora? Calcular o valor numérico. E como é que eu faço? Onde tiver x, coloca 2. Então, vai ficar 2 à quarta, 2 vezes 2 ao quadrado, mais 2. Certo? Nesse caso aqui, 2 à quarta é 16. Resolve a potência. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. E abaixo 2, somando, vai dar 26. Esse é o método tradicional. Qual é o método mais prático para resolver essa questão? Da seguinte forma. Gente, eu vou calcular f de 2 primeiro. Ó, f de 2. Como é que eu faço para calcular o f de 2? Onde tiver x, coloca 2. Ó. 2 ao quadrado mais 1. Então, fazendo a continha, 2 ao quadrado mais 1 é 5. Pronto. Quem é o f de 2? É 5. Agora, eu vou calcular o f de 2. Gente, quem é o f de 2? 5. Agora, onde tiver 5, eu vou substituir, né, no lugar do x. Porque eu quero calcular agora o f de 2. Então, o valor que eu encontrei aqui, eu vou substituir de novo na função. Então, vai ficar 5 ao quadrado mais 1, 26. Pessoal, dá o mesmo resultado. Claro que esse método aqui é o método mais prático e mais rápido. Bob Esponja ficou feliz da vida porque ele achou esse método muito mais fácil. Então, gente, para eu calcular o valor numérico, se eu vou usar o método tradicional, tu calcula a função composta e depois calcula o valor numérico. Ou tu usa esse procedimento aqui, ó, né? Primeiro calcula o f de 2, onde tiver x, coloca 2. 2 ao quadrado mais 1, que vai dar 5. Agora, quero calcular o f de 2. O valor que eu encontrei, vou substituir de novo no x. Aí 5 ao quadrado mais 1 vai dar 26. Muito mais fácil. Bem fácil, né? Dando continuidade. Questão 3. Dadas as funções fx igual a 2x menos 1 e fg de x igual a 6x mais 11. Calcule g de x. Gente, agora é o seguinte. Nos exercícios anteriores, nós tínhamos duas funções e queríamos encontrar a função composta. Agora, nesse exemplo aqui, ele te deu uma função, te deu a função composta e quer calcular a função g de x. E qual é o procedimento que a gente vai fazer? Não tenha medo. Vamos imaginar o seguinte. Vamos calcular a função composta de fg de x normal. Como é que eu calculo a função composta de fg de x? Quem é que está fora, turma? É o f. Beleza. Mas quem é o f de x? 2x menos 1. Agora, quem é que está dentro do parênteses? G de x. Então, onde não tiver x, coloca g de x. Mas, professor, eu não tenho g de x. Repete aí. Deixa aí que é o que eu quero encontrar. Gente, mas observa que o fg de x, tu já tens, ó, que é 6x mais 1. Então, no lugar do fg de x, eu vou substituir por 6x mais 11 e eu vou repetir essa função aqui que eu encontrei depois da igualdade. Tranquilo? Beleza. Agora aqui tu tem uma equaçãozinha do primeiro grau. Olhando para cá, repetir ela aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1, passar para o outro lado, trocando o sinal e deixar o 2g de x sozinho. É como se fosse uma equaçãozinha. Somando 11 mais 1, 12. Beleza. Próximo passo. Gente, se está multiplicando, ele passa a dividir. 6x mais 12 dividido por 2 vai dar 3x mais 6. Né? 6 dividido por 2, 3. 12 por 2, 6. Então, a função g de x é 3x mais 6. Então, quando você tiver um exemplo desse tipo, você segue essa ideia. Bob Esponja feliz da vida porque ele está entendendo o conteúdo. Próximo. R4. Na R4 diz o seguinte. Dadas as funções fx igual a 2x mais a, g de x igual a 3x menos 1. Determine o valor de a para que se tenha f bola de g de x, g bola fx, g círculo de x ou algo do tipo. Gente, ele quer calcular o valor de a.
E ele fala que a função composta fg de x é igual à função composta gf de x. E como é que eu faço para calcular o valor do a? Gente, vamos calcular a função composta de cada um. Primeiro, eu vou calcular a função fg de x, e depois a função gf de x, e por último, igualar para encontrar esse a. Então, vamos lá. Solução. Como é que eu faço para encontrar a função fg de x? Opa, quem é que está fora é o f. E quem é o f? 2x mais a. Quem é que está dentro do parênteses? G de x. Onde tiver x, coloca g de x. E quem é o g de x? Está aqui, ó, 3x menos 1. No lugar do x, coloca a função que está dentro do parênteses. Tira do parênteses, vai ficar 6x menos 2, distributivo, ó, 2 vezes 3x, 2 vezes 1. Pronto, deixa aqui. Eu não posso fazer mais nada. Deixa aí que depois eu vou voltar aí. Agora eu vou calcular a função gf de x. Como é que eu faço para calcular a função gf de x, turma? Quem é que está fora? O g. E quem é o g? 3x menos 1. Quem é que está dentro do parênteses? É o f. É o f. Onde tiver x, coloca a função f. Quem é o f? 2x mais a. E esse 3 repete, porque o 3 está multiplicando. Qual é o próximo passo, turma? Tira do parênteses. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes a, 3a e repete 1. Pronto, gente. Eu não posso fazer mais nada aqui, ó. Parou. Já tenho a função fg de x e a função gf de x. Agora, ele fala que a função composta dessa daqui é igual à função composta de gfx. E o que você vai fazer? Você vai igualar. Quem é o fg de x e quem é o gf de x? Está aí, ó. O fg de x é 6x menos 2 mais a, que é o que nós encontramos no primeiro momento. E o g é 6x mais 3a menos 1. Fazendo os cálculos, que é uma equação, turma. Passa a letra de um lado, o número do outro lado. Ó, 6x repetir, o a também. Passa o 6 para o outro lado trocando o sinal e o 3a também. Repete o 1 e esse 2 está negativo, vem positivo. Esse 6 com esse 6 vai cancelar porque números simétricos, né? Valores opostos. Ficou a menos 3a, vai ficar menos 2a. 2 menos 1 é 1. Se o 2 está multiplicando, passa a dividir. Encontrei o valor numérico para essa função. Desculpa, encontrei o valor de a nesse caso. Gente, função composta é um assunto bem tranquilo, bem fácil, né? É prática, tem que praticar. Se eu não pratico, eu não aprendo, tá? Então, essa foi a nossa aula de função composta, né? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Estudem, pratiquem, registrem no caderno de vocês. Façam os exercícios propostos para que vocês possam entender melhor o conteúdo. Não se esqueçam, se eu quero calcular a função fg de x, verifica quem é que está fora. Coloca aqui. Agora, onde tiver x, substitui pela função que está dentro do parênteses. Beleza? Se tiver o número que está do lado, tem que multiplicar. Se está elevado ao quadrado, tem que pegar o parênteses e elevar ao quadrado. A mesma coisa para o gf de x. Se for ff, pega o que está fora e depois o que está dentro, que é a mesma função. Serve para g de x. Ok, turma? Até a próxima aula. Bob Esponja ele ficou um pouquinho assustado, mas a matemática ela não assusta. Entendeu? Matemática ela é fácil. Entendeu? Então, gente, obrigado pela participação de todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.